impõe, necessariamente, ela impõe a cada dia a necessidade de pactuarmos, porque é uma Constituição feita, minha cara Bia Kicis, você que é uma constitucionalista, é uma Constituição feita na base da pactuação. Foi assim que nós fizemos a nossa Constituição brasileira. E, portanto, temos que saber conviver com isso, conviver com essa realidade. E o parlamento é a peça central dessa posição, meu caro senador Rubem. É a peça central porque aqui é que estão representadas todos os segmentos da vida pública brasileira. E aqui é justamente por isso que, umas vezes, algum pensamento vai estar em minoria, mas aquele pensamento que hoje está em minoria, amanhã pode ser maioria. E é por isso mesmo que, até para preservar o nosso direito de ser minoria ou maioria, nós temos sempre que defender o direito da minoria. Era mais fácil para mim como presidente, muito mais fácil, Rogério Carvalho, para mim como presidente, aqui resolver tudo na base do voto. Quantas votações eu colocasse aqui, pura e simplesmente, seriam aprovados todos os requerimentos propostos pela maioria, claro. Entretanto, eu preferi fazer o enfrentamento, muitas vezes me indispondo, mas fazendo enfrentamento negociado, para que também fossem chamados os membros, os representantes da minoria. Mas aí também, obrigado Jorge, mas aí também eu quero dizer que esse acordo foi possível porque houve o fair play da maioria, que admitiu a negociação, que não teve o hábito autoritário e boçal de dizer não, eu não quero o acordo porque eu tenho um número. Não! Tivemos grandeza política para avançar, aprovando, Felipe Barros, aprovando todas essas mudanças que foram possíveis, todos esses requerimentos que foram possíveis do governo e da oposição. Portanto, meu caro Rafael Brito, portanto, meus caros colegas, senhores e senhoras deputados, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer, nós cumprimos o nosso papel. Nós demos ao Brasil um registro histórico de um momento importantíssimo. Daqui a 100 anos será falado do que é o dia 8 de janeiro de 2023. Daqui a 100 anos será lembrado não o processo judicial que tramita do Supremo Tribunal Federal, porque lá está a portas fechadas. O que vai ficar para a história são os debates que foram promovidos aqui nessa CPMI, meu caro pastor Henrique. O que vai ficar para a história é aquilo que nós produzimos no nosso debate, no nosso contraditório, nas nossas diferenças. E isso é a beleza do parlamento. Eu sempre disse, a CPI talvez não traga nada de novo, mas a CPI trouxe a verdade na praça pública, meu caro Veras. Trouxe a verdade na praça pública porque aqui não há sigilo, porque aqui não tem porta fechada e por isso o nosso poder é o mais criticado, mas é também o mais permeável. É aquele que mais abre as portas. É justamente quando o parlamento se cala que a trama desinvestada da injustiça e da intolerância devora a alma das nações. E nós não podemos permitir nunca que o parlamento se cale. Aqui nessa CPI, vivenciamos a síntese do radicalismo nacional que vivemos talvez desde o pré-impeachment da presidente Dilma. De lá para cá, o nosso país vive um processo de radicalização inédito desde 1988. Essa radicalização precisa ser submetida a um posicionamento maior de todos nós. Temos que internalizar nas nossas cabeças e no nosso coração que a democracia é maior do que esse radicalismo e que nós precisamos sim entender que o opositor não é um inimigo. Não é um inimigo. Quem pensa diferente, assim como nós, deseja o bem do Brasil. Mas o radicalismo que nós vimos, a diferença, foi mostrado como é o parlamento. Os outros poderes não fazem isso, mas nós fazemos. Contradições que muitas vezes se colocam a ponto de que, minha cara senadora Soraya Tronic, você que todo dia esteve aqui nessa linha de frente, dizer que esses debates, esses enfrentamentos que nós fizemos, esses enfrentamentos que nós fazemos aqui e as contradições que nós temos acontecem no seio da CPI e até dentro do governo. Se olharmos para o governo,
o depoimento e a fala, meu caro e brilhante senador Marcos Rogério. O depoimento do ministro da Defesa, membro do governo do presidente Lula, é de que não houve golpe. O depoimento e a fala de outros ministros é de que houve um golpe. E aí nós vivenciamos e notamos o quanto é plural esse país e o quanto é difícil tratar dessa situação. Eu quero, nesta fase final da minha fala, saudar, parabenizar, dizer do meu apreço, do meu respeito pelas forças armadas brasileiras, pelo Exército brasileiro. Não teve golpe nesse país, porque o Exército, que seria a única força capaz de bancar um golpe de Estado, na hora, se foi chamado em algum momento para disso participar, disse não. O Exército brasileiro demonstrou nesse episódio amor e respeito pela democracia. Portanto, o que o CPF de cada um é uma coisa, a instituição grandiosa a qual esse país tanto deve, que é o Exército Brasileiro, é outra coisa completamente diferente. E se havia o receio de que essa CPI fosse enodoar a imagem do Exército Brasileiro, estamos concluindo o nosso trabalho, senador Exalci, reconhecendo que o Exército Brasileiro cumpriu sim o seu papel nesse processo. Tenho certeza do que eu sinto como relação pessoal, de que saio de todo esse nosso encontro nessa CPMI com laços de amizade fortalecidos com todos os que aqui estiveram. Tentei e acho que minimamente conseguimos tratar a questão com justiça. Pelo menos tenho certeza de que ninguém aqui poderá dizer que eu tratei com 2 pesos e 2 medidas, quem quer que seja. Atuei sempre com uma regra só, fazendo com que a vida e o trabalho, deputado Evaí, de cada um fosse respeitado na medida do ser parlamentar, que não é uma homenagem apenas à pessoa que está aqui com o mandato, mas àqueles que o elegeram. Para concluir, eu quero dizer aos senhores que um conterrâneo brilhante e amigo querido, o publicitário Nizam Gonais, me lembrou que o 8 de janeiro acontece exatamente há 201 anos após o dia do fico. Aquela data é muito importante para o Brasil, porque depois que a família real veio para o Brasil em 1808, Dom João VI volta para Portugal e as cortes de Lisboa, querendo retroagir nos direitos que o Brasil havia conquistado, exigem a volta do príncipe regente, que é Dom Pedro I. E no dia, exatamente, no dia 9 de janeiro de 1822, foi o dia do fico. O dia que o príncipe regente garantiu a sua permanência e estabeleceu aqui o embrião desta grande nação que todos nós hoje somos parte. Portanto, eu quero dizer aos senhores que sei perfeitamente que mesmo nas oposições e nas opiniões diferentes, nenhum dos que estão aqui concordam com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a violência, com a brutalidade, com a falta de respeito com as instituições nacionais. Sei que nenhum dos parlamentares dessa CPI concorda com isso. E, portanto, eu quero concluir dizendo: 8 de janeiro, nunca mais. 8 de janeiro voltará a ser o dia do fico da democracia, do fico da liberdade de opinião, do fico da diversidade, do fico da Constituição brasileira. Muito obrigado a todos.